Baixapa pende pujarejo aite, baixapa peime, peixerendo paba, hina upaba beba, peixerendo hina. Todos estão me ouvindo? Como estão todos vocês? Estão me ouvindo bem? Escrevam aí no chat se estão me ouvindo bem. Esperando a resposta de vocês se estão me ouvindo. Baixapa peime, peime porambaba hina. Angiruguera, peixerendu, bahina, angiruguera. Muito bem, vou esperar mais um pouco aqui para o pessoal ir entrando. Vamos entrando na nossa live. Vamos lá, vamos entrando, gente. Vamos comentando. Jarrapalomita. Que ótimo, alto e bom som. Ah, que ótimo. Falem, escreva aí um pouquinho da experiência de vocês até hoje com as nossas lives, como fomos, como estamos. Baixa bahina. A bahina xendive guarani, nha aprender upi. Nha emimita yo paraba yo nyandive pa. Aye. Abi ai trei nha me haguere jevis no nyandive angirunguera. Baba hina abo nyondive, jaikeke jahabo, jaikeke jahabo. Tahashami jeui ko abe tahashami jeui. Que jahabo lomita, vão dando joinha de vocês se estão todos aí. Eu quero ver se o sinal está indo bem para vocês, se está tendo algum problema, se está travando. Vão falando aí para mim. Que ótimo, Marcos. É isso mesmo. Vamos pegando os adjetivos, né? Vamos pegando os verbos. Temos muita coisa para aprender. Hoje vamos entrar bem a fundo na nossa aula, hein? Ainda não sei falar muito, mas cada palavra que adiciono em meu vocabulário por meio de suas aulas é muito gratificante. Eu que agradeço, Priscila, eu que agradeço, muito obrigado. Vamos somando os conhecimentos, todo mundo, né? Vamos somando conhecimentos, todos nós, o Pavavê. União de Vepanha, aprender de Rabo Conhe Ponaite, Ajeba Eva Guarani, Ajeba. Muito bem. Só vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos para a gente começar, tá bom?
Mais um minutinho para a gente começar. Eu que sou grato, Priscila, por estar participando sempre com a gente, firme ali, né? Bem firme no propósito. Isso também nos deixa muito feliz por estar também podendo partilhar os conhecimentos. Baixaba vende bujare maitei, baixa panimembao pavabe, awi aitreinya imediawire hague onyandive ko ape. Awi aitreinya ime hague onyandive pa ko ape. Fa ngamanya hina abe se monitor ben baixa página asen. Ko abe hina anyamanha se de amanhã e vender repebe. Espero que todos estejam bem, como vocês passaram o final de semana de vocês. A nossa live passada agregou algo para o aprendizado de vocês. A gente começou bem baixinho, bem do comecinho, bem do início, porque o intuito desse canal é que todos aprendam, todos tenham acesso, por mais que você tenha um pouco mais de experiência já com Guarani, você que já fala mais palavras, tenha paciência também com aqueles que estão começando a aprender, não é? Como nós sempre dizemos, é uma língua de sentimentos, devemos ter os nossos sentimentos, devemos colaborar os nossos sentimentos com os demais. Estou muito feliz por mais esta aula. Não vamos falar muito e já vamos partir já para o nosso projeto de hoje. Hoje vai ser um pouco mais extenso, vamos ter muito mais coisas para nos aproximarmos. E eu vou fazer no final umas questões e quero que todos vocês respondam nos chats ali, pode ser? Vamos combinar assim? Vão escrevendo aí para mim algumas perguntas que vocês queiram que eu vá aqui respondendo ao longo dessa live. E mais uma vez, feliz e muito obrigado por estarem participando, por estarem colocando aquele grãozinho de areia dentro deste projeto. Com todos que eu falo na rua, com todos que eu converso em mercados, em locais de trabalho, todos estão elogiando o nosso projeto, que é dar vida à nossa cultura. Nós não estamos aqui apenas aprendendo a falar uma língua por curiosidade, estamos dando vida à nossa cultura, estamos fazendo reviver, ressuscitar o que é nosso por direito, a nossa língua por direito, que é a língua Guarani, que é a língua que pertencia ao sul da América do Sul. Dito isto, bora lá para as nossas aulas. Jarrado com a Guarani. Vou virar aqui para entrar já na nossa aula, ok? Muito bem. Deixa eu acessar a minha lousa digital. Essa lousa é chique demais, né? Fala sério, né, gente? Pensa numa lousa chique. Se souber de algum... Deixa eu ler aqui um pouquinho rapidinho aqui. Maiteiroru angiruquera aimema chave iko ape. Aí tenendive Beatriz, reike haguere ko abe onendive já participa hangwa onendive pa. Aí me põe a interei rapemba e chapa me e aí me põe amba jeba. Estou à procura do livro de Eduardo Almeida Navarro, mas está difícil. Vamos procurar, vamos nos ajudar e alcançar, achar esse livro aí, Anguirunguera. Tudo bem?
Bora lá para as nossas aulas. Deixa eu puxar aqui a minha lousa. Nosso primeiro frame aqui. Ok. Hoje nós vamos aprender aqui um pouquinho a respeito dessas frases aqui, né? Na verdade, vamos aprender bastante coisas hoje. E exatamente hoje nós vamos aprender a como negar um verbo no finalzinho da live. Vamos falar a respeito disso, de como negar, tá? Vamos começar por essa aqui. Che em Guarani significa eu e também meu e meus, né? Então aqui, muitas vezes nós vamos falar che de uru. Por exemplo, aqui, ó, quer dizer minha boca. Ok? Che de uru quer dizer minha boca. Aí cabe o meu, né? Pode ser também aqui. Deixa eu mudar aqui esse nome para ficar o meu correto, porque pode ser meu e minha, esse che significa, né? Então aqui, por exemplo, che sapatu. Aí seria meu sapato. Meu sapato, né? Então se eu for falar che sapatu, aqui ó, seria meu sapato. Só deixa eu colocar em preto para não nos confundirmos. Se vocês quiserem ir printando, me responda aí no chat se está dando para ver bem as letras, se está dando para ver bem, se não está muito apagada, muito pequena. Vão falando aí. Olha, aqui esse che aqui, ó. Opa, calma aí. Esse che aqui, que nós vemos aqui, que quer dizer meu, né? Meu sapato. Ou pode se usar como minha também, tá? Aí aqui nós temos essa outra aqui, que é para pluralizar, que seria meus filhos, que seria meus no caso, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Aqui em 200 aqui. Tem que fazer bonitinho na lousa, né? Aqui, ó, por exemplo, che ra u quera. Quem se lembra de quera? Quera é para pluralizar, né? Então, para falar os meus, para pluralizar esse S aqui, ó, não sei se está dando para ver, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Para pluralizar esse S aqui, nós usamos o quera. Então ficaria che ra u quera. Ra u quer dizer filho, mas só homem usa essa palavra. Mais pra frente eu já vou explicar isso, tá? Então agora vocês sabem que che pode se usar para eu, meu, minha, meus e minhas, ok? Então vamos lá. Aí temos um de aqui, né? Um de significa você e também seu, sua. Um de também significa tu, tá? Então significa seu, sua, seus e suas. Então se eu for falar, por exemplo, sua boca, eu falaria ande juru, que seria sua boca. Ou se eu fosse falar, por exemplo, seu sapato, seria ande sapatu. Tá vendo aqui, ó? É só mudar pelo ande. Aí, com palavras nasais, que é a palavra tinguá. Quem lembra do tinguá? Nasal é representado por esse tiozinho aqui, ó, que seria a palavra do tinguá, né? Ou seja, seria esse nome dá-se tinguá. Então, com essa palavra, se as palavras forem nasais, aí o D perde a letra D. Obrigatoriamente tem que tirar a letra D.
Aí nós temos aqui no exemplo, aqui ó. Deixa eu só tirar a cor dessa caneta aqui. Aqui nós temos o exemplo. Ne acá. Nossa, esse aqui tá muito horrível. Deixa eu mudar aqui. Quadradinho que é mais fácil. Temos aqui, ó. Só um momentinho, tá, gente? Ne acá. Por que foi tirado o D da frente do... O D do meio, no caso, que o D fica no meio, né? Por causa que acá é uma palavra tinguá, que quer dizer palavra nasal. Alguém já sabe o que é tinguá, né? Isso mesmo, Priscila. Ficaria... Aí para cuera, eu acho que seria pende sapatuquera, ne sapatuquera, né? De sapatuquera, seria isso mesmo. Pluralizando, tá? Seria isso mesmo, de sapatuquera. É isso mesmo, tá, Priscila? De sapatuquera seria os seus sapatos, né? Ou pode ser, aí como a pessoa só tem uma boca, não dá pra falar de juruquera, né? Mas, por exemplo, nerainguera. Aí outra que veio aqui agora, outro exemplo aqui, ó. Vocês se lembram que nós fizemos a parte do corpo, por exemplo, falamos de tem, né? Quem lembra como eu usaria o tem, que é uma palavra triforme, para conjugar na segunda pessoa? Lembrando que ele é uma palavra nasal, então seria ne, rain, ó, rainguera. Aqui, ó, nerainguera. Quer dizer, esse iran aqui, ó. Esse iran vem do dente, tá? E por que aqui tá anguera e não quera? Automaticamente, quando a palavra é nasal, então o quera muda para anguera, para ficar também nasal, para ficar também, isso aqui seria anguera, seria o plural no tinguá, e o quera o plural no juruguá. O que é juruguá? Vocês lembram o que é juruguá, né? Juruguá quer dizer oral e tinguá quer dizer nasal. Juruguá, o que vem da boca, o que é da boca, e tinguá, o que é do nariz, ou seja, que é do nariz, isso mesmo. Deu para entender até aí? Então anotem aí, quando for pluralizar uma palavra que seja nasal, vamos usar um guera, não o quera, tá? Por exemplo, aqui eu vou contar as cabeças, por exemplo, as cabeças delas, digamos, não vai ficar legal essa frase. Vamos montar uma outra frase que dá para pluralizar. Deixa eu pensar aqui uma frase que dá para pluralizar. Para colocar guera. Eu vou pensar mais para frente, eu já coloco aqui para nós, tá? Exatamente isso, Beatriz. Anguirunguera, né? Anguirum, ó. Só que a palavra é separada, tá, gente? Aqui confunde um pouco que escreve tudo junto, mas uran aqui é a palavra, tá? Esse ne é... Deixa eu até marcar aqui, ó. Esse ne vem da segunda pessoa, que é de, que seria seus, né? Veja bem isso aqui, o ne aqui, ó, nós viemos daqui, ó. Por que é ne? Com as palavras nasais, esta palavra perde o D e torna-se ne. Esse D aqui do meio sai, ó. Esse D aqui do meio sai e se juntam essas duas e fica o ne, que é da segunda pessoa do Guarani. Então, ne seria seus. Seus, tá bem ruim de escrever aqui. Seus. Irã quer dizer dente. Lembre-se para conjugarmos aqui, ó. Deixa eu até escrever aqui, que vai ficar mais fácil. Isso aqui quer dizer dente. Eu havia explicado isso na primeira aula de dente, que é a palavra
Como é que era mesmo o nome? Deixa eu lembrar agora. A palavra genérica seria tem, aí para conjugar na primeira, segunda pessoa do singular e na primeira e na primeira pessoa do plural seria tem, seria rain, né? Que usaria o R, de H, de T mudaria para R e de T mudaria para H. Vocês lembram disso na aula passada que eu passei para vocês, né? Muito bem, acho que aqui deu para entender, né? Aí qualquer coisa vocês falam aí e a gente volta, tá bom? Agora vamos para essa parte aqui. Verbos ser, adjetivos e advérbios de negação. O verbo ser é geralmente omitido, tá? Aí nós temos o exemplo aqui. Chetuja, quer dizer eu sou velho. Por que o verbo ser aqui foi omitido? Porque nós repetiríamos isso aqui, tá vendo? Aí se nós fôssemos falar conforme falamos no português, por exemplo aqui, ó, chetuja, vou dar só um exemplo aqui, nós falaríamos chetuja, que também não está errado, ok? Chetuja. Aí teria que ter uma vírgula, né? Porque eu sou velho. Ou não precisa também. Mas, como estamos repetindo, aí já omitimos o ser aqui do meio. Aí seria eu velho, por exemplo. Né? Deu para entender até aí? E a mesma coisa segue. Ndetuja, para você é velho. Por que ndetuja? Porque, como que eu posso explicar para vocês? O tuja quer dizer velho, tá? E esse tuja, ele está em Juruguá, ele não está em Tinguá. Marcos, se diz che, tá? No nosso Guarani se diz che. Os indígenas lá no Paraguai eles falam che, mas nós aprendemos che. Depó tua mão. E o plural. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Os chats aqui. Depó tua mão e o plural. Então, depoquera, né? Porque pó é de Uruguá, tá? Eu não sei se eu passei para vocês quais são as consoantes. Ou seja, pundié, que é consoante tinguá, e puaé, que é vogais, tem a de Uruguá e a tinguá, tá? Deu para entender? Deixa eu ler mais chats aqui. Rae e Tujá. Aqui nós temos uma aula específica lá na frente, porque o I... Olha só, gente. Tá até aqui, ó. Os adjetivos relacionados à terceira pessoa do singular e do plural. Olha só, do singular e do plural. Qual que é a terceira pessoa do singular no Guarani? É isso aqui, ó. Rae. Rae é a terceira pessoa do singular no Guarani. E raequera, ó. Olha só que interessante. Rae quer dizer ele e quera seria apenas o S, pluralizou, tá? Já estou explicando aqui de antemão. Olha aqui, ó. Para dizer, por exemplo, ele ou ela é velho, nós vamos falar assim, rae tujá. Ou raequera itujá. Olha só que interessante. Como já tem aqui ó, o quera no rae, a gente não precisa pluralizar o verbo. Acho que é verbo, né? Não. A gente não precisa pluralizar aqui o tujá. Aí porque se, olha só aqui, ó, rae é a terceira pessoa do singular do Guarani e raequera é a terceira pessoa do plural. Então já deu para entender aqui, ó. Eles, velho.
Tá? Esse I aqui é o que nós vamos ver aqui agora, por que ele está aqui somente nessas duas pessoas. Olha só, nesse caso, o pronome funciona como sendo o verbo de ligação. Os adjetivos relacionados à terceira pessoa do singular e do plural recebem a marca pessoal I. A marca pessoal I, olha, lembrem disso. Isso no verbo ser, tá, gente? Somente para o verbo ser, ok? Então, por isso que vai aqui, ó. Deu para entender? Vou falar aqui de novo, ó. Nesse caso, ó, o pronome funciona como sendo o verbo de ligação. Entendeu? Então, o pronome serve como verbo, tá? Então, o che, ele serve como um verbo de ligação, que liga para o velho, que é o tu já. Tá dando para ver direitinho aí no quadro? Vão falando aí. Aí por isso que é che tu já. Nde tu já. Nde também é um pronome. Aí ele fica... Ele serve como um verbo de ligação ao tu já. Tá? Aí fala assim que os adjetivos relacionados à terceira pessoa do singular e do plural recebem a marca pessoal I. Esse I seria uma marca pessoal, então, que se aplica somente ao pronome, a terceira pessoa do pronome, né, que seria a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Vamos falando aí se deu para entender, gente. Por exemplo, eu vou soltar até aqui um exemplo aqui para a gente fazer. Como que nós falaríamos na terceira pessoa? Vamos colocar aqui. Ele tem uma mente boa. Vamos simbolizar. Eu vou fazer aqui, vou pedir para vocês elaborarem, tá? Olha só. Mente, nós vamos substituir por cabeça. Alguém lembra como é cabeça em Guarani? Escrevam aí, cabeça. Alguém se lembra como se diz cabeça em Guarani? Ó, essa mente vamos substituir por cabeça no Guarani, tá? Aí ele... Vamos tentar formular essa frase aqui. Ele é o pronome da terceira pessoa. Alguém se lembra para que nós usamos bom? Esse bom nós vamos substituir por bonito. Alguém sabe como é bonito em Guarani? Eu já tinha falado isso. Vamos montar essa frase aqui. Vamos esmiuçar essa parte desse estudo aqui para a gente montar uma frase. Tinha pessoas aí querendo montar frase, agora chegou a hora. Aí o verbo ser, ele é omitido. Esse tem vem do verbo... O verbo ser, ele seria omitido. Esse tem aqui nós vamos usar como se fosse um ser no Guarani, tá? Aí esse aqui nós usaríamos, só para vocês entenderem aqui. Nesse aqui ficaria o I, que é aquele I da marca pessoal. Tá ok? Esse I aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um Izinho aqui pra gente lembrar. Deixa eu vir aqui.
Quem se arrisca a montar essa frase aqui? Vão montando aí, vão lembrando tudo que nós já estudamos, ó. Ele é pronome pessoal da terceira pessoa, vocês já sabem. Ele. Esse tem nós vamos substituir pelo ser, tá? Para poder montar a nossa frase. Essa uma vai ser omitida, tá? Essa aqui não vai ter na tradução. Na tradução essa aqui vai sair. Aí mente nós vamos usar para cabeça e boa para bonito. Beatriz falou que porá quer dizer bonito. Tá bem bagunçado aqui, mas vamos ver. Cada um escreva a sua frase. Como que você falaria isso no Guarani? Na base que nós já estudamos aqui. Como você falaria isso em Guarani? Ele tem uma mente boa. Vou colocar aqui um cronômetro aqui de 2. Vou colocar 5 minutos. Vai ficar rolando o cronômetro aqui. 5 minutos. Ok? Para responder isso aqui. Priscila, você quase acertou. Lembrando que D é qual pessoa do... a qual pessoa é atribuído um D no Guarani? Ela não é terceira pessoa, um D. Aqui eu falei que esse ele, lembra que ele é terceira pessoa. Por isso que nós vamos usar o I. Mas está certo o que você montou. Olha aqui, a Beatriz. Vocês acham que a Beatriz respondeu certo? Quem acha que a Beatriz respondeu certo? Fez a resposta certa. E quem acha que não? Pessoal, tá ficando chato essa aula para vocês? O que que vocês estão achando? Vão falando aí para mim, porque assim, essas partes já é um pouquinho mais chata, mas é pra gente entender um pouco a estrutura. Por quê? Olha só, por que que eu tirei o uma daqui? Eu já vou explicar isso daqui a pouco, tá? Deixa rolar mais um pouquinho. Então vamos voltar aqui de novo. Vou explicar aqui de novo enquanto vocês vão pensando na resposta, tá? Priscila, por que você acha que a Beatriz fez o certo? Explica aí pra gente, esmiuça aí, tenta explicar no português o que ela quis dizer, com base no que nós já estudamos. Ó, o verbo ser, aqui é verbo ser no caso, né, que é o tópico, que é o título. Adjetivos e advérbios de negação. É o subtítulo, adjetivos e advérbios de negação. O verbo ser é geralmente omitido. Ele é omitido. Geralmente ele é omitido, tá? Não quer dizer que ele vai ser omitido em todas, mas geralmente é. Exemplo, chetujá. Por que que não tem o verbo ser aqui no meio? Porque nós vimos aqui que o pronome funciona como sendo o verbo de ligação. O que é ligação? Vai ser ligado direto. Vamos supor que ligação seria assim. A gente teria que meio que... a ligação seria tipo fazer conexão. Acho que é isso, né? Uma ligação é fazer conexão, né? Então, por exemplo, é como se fosse uma coordenada, né? Fazer uma ligação, por exemplo, a câmera filma. Então, câmera filma é uma ligação. Se você está vendo que a câmera filma, você não precisa falar a câmera filma. Se você falar para alguém câmera filmar, a pessoa já vai fazer a ligação que a câmera filma. Mais ou menos uma forma bem rude de apresentar uma tentativa de explicação. Mas então aqui nós vamos coligar o che, que é eu, com tujá, que é velho. Então, se eu velho, tem que fazer uma ligação. O que seria essa ligação? Que eu estou querendo dizer que eu sou velho. Correto? A Priscila, essa aula está muito boa mesmo. Eu super estou aprendendo e curtindo. Muito obrigado, Priscila, pelo seu feedback.
O Carlos quase acertou, tá? Tá quase terminando o nosso tempo. Vão chutando aí, gente. Vão escrevendo. Vamos fazendo pra gente ver o empenho de vocês, o tanto que estão aprendendo. Rae, ele ou ela, IN, não sei porquê. E cabeça, Akan e Porã bonito. Esse IN já vou explicar daqui a pouco, tá? Eu diria assim, Rae Akaporã. É. Só que você tem que colocar, Priscila, a marca pessoal para a terceira pessoa. Se lembra disso? Qual que era a marca pessoal que nós falamos para a terceira pessoa? Tá aqui no quadro aqui, a marca pessoal para a terceira pessoa. Tem uma letra que faz essa marca pessoal para a terceira pessoa. Para a gente não Pronto, acabou o tempo. Para a gente não ficar muito confuso sobre essa mente, cabeça, porque aí tem esse Inhe, né, que está mais para frente para me explicar. Só para falar aqui para vocês que a correta é Rae, ó. Rae Inhacapona. Inhacapora. Essa mesma é a resposta correta, tá? Só que esse... Opa, fiz errado aqui, gente. Inhaca. Daqui a pouco nós vamos já entrar sobre esse IN aqui, tá? Acho que ele já deve estar aqui na próxima já. Rae Inhacaporã. Seria Inhacan, tá, Priscila? Que eu já vou explicar aqui, tá bom? Vou passar essa parte então, acho que já deu para entender, né? Aqui, ó, outro. Os adjetivos não são flexionados, nem em gênero, nem em número. Ok? Nem em gênero, nem em número. Deixa eu só abrir aqui o formulário que eu fiz as questões para a gente já passar também. Tô chegando aí com vocês, gente. Só tô vendo aqui as questões que eu tinha formulado. É isso mesmo. Vamos continuar aqui. Tá aqui, ó. Os adjetivos não são flexionados nem em gênero, nem em número. Ok? Ficou alguma dúvida daquela parte de trás? Não errou. A gente sempre... O importante é tentar acertar o alvo, né? O importante são as tentativas e aprender com o erro. Aí nós temos aqui alguns vocabulários, tá? Aqui é tu já, que já falamos que é velho. Tu já, ó, tu já. Prahu, lembra do I? Alguém se lembra do I aí? Prahu, quer dizer novo. Rori, quer dizer simpático, né? Mas esse Rori aqui, eu vou dar aqui uma ressalva, porque ele é uma palavra oscilante.
Deixa eu deixar menorzinho aqui, mudar de cor essa letra. Esse horu vem de uma palavra oscilante, tá? Que é toru, tá? Aí vocês já se lembram já, as palavras oscilantes ela tem H e R. Ela muda, esse toru vai mudar para R quando é primeira e segunda pessoa do singular e quando é primeira pessoa do plural, tanto em incluente quanto em excluente, que é nyande e ore. Se lembram disso, né? Com a terceira pessoa, ok, vou fazer aqui um outro exemplo com a terceira pessoa, me pediram aqui outro exemplo. Posso apagar esse exemplo? Vocês querem, apesar que a live vai ficar gravada, depois vocês podem assistir e copiar. Eu vou apagar aqui, tá? Deixa eu apagar tudo, senão vira bagunça. Tô pensando aqui o que que eu coloco aqui pra gente. Deixa eu só pensar que tem hora que para escrever dá um apagão. Deixa eu ver aqui o que que eu escrevo. Vou escrever uma frase e vocês tentam traduzir. Pronto. Esse aqui é mais fácil que tem, tá? Vou querer a tradução de vocês para esse aqui. Vou deixar aqui um minutinho só no cronômetro. A tradução para essa aqui. Deixa eu colocar outra aqui. A tradução com base no que nós já estudamos, tá? Deixa eu pensar aqui o que é que eu coloco. Ela é... Ela é forte. Vou colocar aqui a tradução de forte aqui embaixo, porque eu acho que eu não passei para vocês, né? Mas aí vocês já vão ter em mente já. Barete quer dizer força, forte, potente, ok? Porque, agora expliquem para mim por que vocês acham que é assim, Ra'ei Porã, dentro do que nós estudamos. Explica para mim, pode escrever lá o que é, por que Ra'e, pode colocar o signo mais, por que Ra'e, pode colocar entre parênteses e tudo mais. Porque isso aí, tá bom? Bom, para a gente montar mais frases a respeito disso, vamos passar para esse vocabulário aqui que a gente vai ter mais formas de poder montar mais frases, tá bom? Tá dentro do quadro direitinho, que eu tô mexendo a lousa aqui. Aí para explicar, Shevemba Eisharu Pibala Pewapedia Shubeha Embareterra Eipona. Por quê? Por que vocês escreveram assim? Expliquem isso. Expliquem o porquê o Rae, porquê o I e porquê o Porã.
Agora aqui na frase da Franciele Souza, já mudou totalmente. Por quê? Porque ela escreveu aqui Raeporã. Aí já é uma outra frase, tá? Já não quer mais dizer que ele é bonito, tá? Só para te adiantar, Raeporã, aí você já está colocando algo que você diz assim: eu falei, ou seja, eu falei bem, ou eu falo bem. Eu disse, tipo uma expressão, tá? Raembarete. Lembra-se, Franciele, de usar o I, que é a marca pessoal da terceira pessoa. Não sei se você pegou na aula aqui que eu expliquei aqui atrás. Ó, vou voltar mais uma vez aqui pra gente já partir para outra, tá? Vamos lá de novo. Adjetivos e advérbios de negação. O verbo ser é geralmente omitido, tá? Exemplo: Chetudjá, eu sou velho. Detudjá, você é velho. Raeitudjá, ele ou ela é velho. Nhandetudjá, nós somos velhos. Oretudjá, nós somos velhos, excluente. Pendetudjá, que é no PN, né? Raequeraitudjá, eles são velhos. Nesse caso, o pronome funciona como sendo o verbo de ligação. Olha só. O que eu falei de ligação? De conexão, de fazer conexão, né? Chetudjá quer dizer eu velho. Che quer dizer eu, ou seja, sou velho também, né? Entenderam mais ou menos? Ainde quer dizer você velho. Dá para fazer essa conexão, essa ligação. Isso que ele quer dizer aqui. Que funciona como sendo o verbo de ligação. O pronome funciona como sendo o verbo de ligação. Coloquem isso na cabeça. O pronome funciona como sendo o verbo de ligação para todas as formas de expressões que iremos fazer, tá? Os adjetivos relacionados à terceira pessoa do singular e do plural recebem a marca pessoal I. É obrigatório. Ok, a Beatriz explicou aqui, esse I ele é uma marca pessoal, né? Que ele se refere especificamente à terceira pessoa do plural e à terceira pessoa do singular. Acho que já deu pra gente entender, né? Depois vocês assistem de novo a live que vai ficar gravada, vão ter o tempo de vocês tranquilo ali, tá? Os adjetivos não são flexionados nem em gênero nem em número. Aí aqui nós já estávamos nesses vocabulários, né? Vamos repassar ele rapidinho, ó. Tudjá quer dizer velho e Nguenguin quer dizer velha. Aqui tem, deixa eu colocar um outro acento que esse aqui sumiu. Tem um tiozinho aqui, né? Um tio, né? O famoso tio. Esse tiozinho, é até engraçada a expressão, né? Vai em cima do G aqui, que aí nós pronunciamos como Gen, Nguenguin. Bem estranho de pronunciar, mas é assim mesmo, Nguenguin. Precisa de um I aqui, ó. Nguenguin. Esse Nguenguin quer dizer velha, tá? Aí já vou explicar o porquê Tudjá é velha e Nguenguin é velha. Embora hajam substantivos usados tanto para o masculino como para o feminino, há adjetivos específicos para cada gênero. Como Tudjá, que é somente para homem, para masculino, homem. Você nunca pode chamar uma mulher de Tudjá. Não existe. E aí tem o Nguenguin. Nguenguin. Você tem que falar o Nhe, que não é um Nhe, porque no português nós forçamos o G, né? Lembra do G do espanhol. Aí você coloca o acento nasal em cima, acento nasal em cima, que seria Nguenguin. Nguenguin. É bem difícil de pronunciar. Nguenguin. Somente para velha, tá? Ou seja, para expressões femininas. E Tudjá para expressões masculinas, né? Acho que seria assim. Aí, ok, já expliquei essa parte. Vamos lá então para o Puyahu, que quer dizer novo. Puku quer dizer alto.
ou alta. Aqui é novo ou nova também, tá, gente? Aqui servem para os dois, tá? Horu, que eu já expliquei, que vem de toru. Quem se lembra das palavras oscilantes, que para usar na primeira e segunda pessoa muda para o R esse T, e para a terceira pessoa do plural e singular muda para o H, que tem o tom de Ré, tá? Aí nós temos carapé, que é baixo, carapé, baixo, bareté, forte, valente, pode ser também. Ré, sim, ré. Aqui eu já vou dar ressalva já para não confundir o ré com o... Opa, calma aí. Esse ré aqui, deixa eu até circular ele aqui. Esse... Opa, deixa eu colocar outra cor que não está aparecendo aqui. Esse ré aqui, ó, tem que tomar muito cuidado para não confundi-lo com esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Fazer um Ctrl C, Ctrl V que é mais rápido. Com esse ré, tá? Ré com ré. Cuidado para não confundir. Ok? Ré quer dizer doce. E ré quer dizer sim. Lembrem-se do hai do japonês, hai, né? E lembrem-se do ré. Tem pessoa que fala ré. É isso aí, ré quer dizer sim. Nahaniri quer dizer não. Tem muitas pessoas que tiram esse i do final. Também não é errado. Tem pessoas que falam Nahani. Mas o nome correto é Nahaniri. Ok? Esse aqui todos já sabem. Boehara. Todos já sabem, né? Boehara não quer dizer professor. Quer dizer aquele que ensina. O ensinante. Mas como nós sabemos que professor é o que ensina, então, só para vocês saberem que não tem uma tradução, não existe professor no Guarani, existe o ensinante, o que ensina. Se, todo mundo se lembra de se, não tem como esquecer, né? Se, que quer dizer mãe. Aqui, vamos prestar atenção nessa aqui, ó, tua. Essa aqui é uma forma coloquial de se expressar, vamos dizer assim. Por que coloquial? Alguém sabe o que significa coloquial? A palavra correta é tuva, mas não está errado se alguém te falar tua. É até engraçado que dá pra gente lembrar do tua, né? É tua. Chetua. Mas a palavra correta seria tuva, mas pode-se usar tua, não está errado. Essas daqui são palavras que nós chamamos de, acho que é biforme, ou tem duas formas de chamar o pai em Guarani, tá? Que é ru, tuva e ru, tá? Se você falar chetuva ou cheru, dá na mesma, ok? O correto é falar tuva, mas pode falar tua, tá? Arandu. Arandu quer dizer sábio, inteligente. Pode se usar também para sabedoria, para inteligência, ok? Tera. Alguém se lembra dessa palavrinha que nós já usamos numa outra live? Alguém se lembra? Sem esse acento.
Para vocês verem como é importante, um acento muda tudo, né? Tera e tera. Tera quer dizer nome e tera nós usamos para ou, usado como opção entre duas coisas. Esse tera. Hae tera isu. Vou colocar aqui um exemplo aqui. Hae, ó. Tera isu. Olha só aqui que interessante. Olha esse i aqui, ó. Vocês lembram desse i que nós acabamos de passar? Lembram? Esse i é a marca pessoal referente a essa terceira pessoa aqui, ok? Ela ou a mãe. Ele ou a mãe, ok? Hae tera isu. Esse tera é simplesmente ou, né? Que é usado como opção entre duas coisas, ok? Até aqui, ok, pessoal? Tô fazendo besteira aqui. Deixa eu sair daqui primeiro. Hae tera isu. Lembra do ren que nós passamos lá? Ele está aqui de novo. Mas antes nós vamos vir aqui e montar algumas frases com esses vocabulários que nós aprendemos. Eu queria que vocês montassem vocabulário aí, frases com esse vocabulário. Falar eu sou novo, ela é nova, ele é alto, esse pucu também pode ser comprido, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, ó. Pode ser comprido. Acho que é comprido que fala o comprido. Me corrijam aí, por favor. Eu queria que vocês usassem isso aqui, se pudessem até dar um print e fizessem para mim. Eu vou deixar aqui 5 minutos, cada um que está na live faz aí uma frase aí, com qualquer um que vocês escolham aí. Vamos lá, vamos lá. Quero ver agora, hein? Montar uma frase aí com o que nós já aprendemos, tá? Pode usar o verbo ser nesse aqui, tá bom? Que daí ele é feita a ligação, tá? Começa a maratona aqui. Depois eu vou voltar nas frases. Vou dar 3 minutinhos enquanto eu monto algumas frases aqui. Vou montar aqui pra gente, tá? Vamos só explicar esse ren pra gente já vir aqui. Nós temos até aqui o diálogo. Achei que não estava aqui. Ele está aqui, ó. Mas eu vou esperar um pouquinho. Vou falando com vocês aqui. Então seria comprido, né? Obrigado, tá? Pela ajuda aí, Ivonei. Muito obrigado. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram aqui. É a terceira pessoa e porã porque a terceira pessoa leva um i na frente do adjetivo porã lindo. Correto, Beatriz. Isso mesmo.
Xerera Ipucu. Shepuahu. Me explica o que você quis dizer, Priscila Pri, com Shepuahu Carapé. Aqui também Rae e Horu. Pela forma que nós estamos estudando, seria até correto, mas está incorreta essa frase Rae e Horu, tá, Priscila? A Beatriz pode até nos ajudar. Como se falaria, Beatriz? Ela é simpática. Como falaríamos no Guarani? Escreva aí para nós, Beatriz. Franciele, o I é usado apenas para a terceira pessoa, tá? Apenas para a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então esse I, ele é somente para Rae, tá? Ajuda-nos aí, Beatriz Rorimbareté, por favor. A Priscila que fez Rae e Horu. E como você fala Guarani, você sabe que não está correto, né, Priscila? Rae e Horu. O que você me diz? Sou jovem, novo e baixo. Questão de altura, Shepuahu. Aham. Só que você tem que sempre colocar, Priscila, o verbo, ou seja, o pronome como ligação de verbo. Se você for falar Shepuahu Carapé, não vai fazer sentido, porque carapé já é outro vocabulário, né? Então, ele tem que ter algo de ligação, digamos assim, um pronome de ligação. O correto seria você escrever ali Shepuahu, quer dizer, eu sou nova, né? Eu sou nova e baixa, né? Esse baixo, carapé é baixo, né? Quer dizer que você é nova, você é baixa e nova. Ou você quis dizer que você tem uma idade... Tem uma idade... como que eu posso dizer? Então, as letras que acompanham o pronome. Por exemplo, Ivonei, o verbo ser, por exemplo, ela está falando ali que ela é nova, né? Então, o pronome, ele é... Deixa eu ler aqui de novo para mim não falar algo errado do que eu escrevi, porque é bem complicado. O pronome funciona como verbo de ligação com os adjetivos, né, com os vocabulários. O pronome ele funciona com os verbos como um verbo, como sendo o verbo de ligação. Então, em vez de você colocar o verbo ser, eu sou baixa, ou eu sou alto, ou eu sou bonito, você falaria Sheporã. Por quê? Especificamente no eu sou bonito, Sheporã. Por quê? Porque, deixa eu ver aqui. Porque o she é um pronome e ele serve... Olha só que ele funciona como sendo o verbo de ligação. Então não precisa colocar esse verbo. Tá dando para entender mais ou menos? Então é por isso que vai falar assim... Mas eu acho que esse iroru estaria errado também, Beatriz. Acho que seria a palavra correta haehoru, né? Omitir o i que marca a terceira pessoa. Vou até escrever aqui, ó. Haehoru. Seria isso aqui, Priscila.
Não Hae e Horu. Tira o I de lá, tá? Mais pra frente nós vamos estudar gramática e nós veremos corretamente isso, tá? Já estamos quase lá na gramática. Queria dizer que sou isso e também aquilo. Quero dizer duas qualidades. Como devo falar? Eu vou escrever aqui pra nós aqui, ó. Aqui embaixo aqui mesmo, tá? Ó, pea ou peva quer dizer isso, tá? Respondendo aqui a Beatriz. Pea ou peva quer dizer isso. Deixa eu copiar aqui, eu vou deixar maior aqui pra você ver, tá? Acho que tá dando pra ver, né, Priscila? Deixar bem grande assim, tá? Amoa e amova quer dizer aquilo. Você acha que no português ficaria bonito você falar sou nova e baixa? A concordância da sua frase no português ficaria legal falar assim? Priscila, é só uma pergunta, tá? Não chamando a atenção, tá? Mas eu estou te perguntando, por exemplo, pensa um pouquinho, tipo, você falaria isso no português, por exemplo, sou nova e baixa? Ou eu sou nova e baixa? O problema é isso, né? É colocar duas qualidades em uma só palavra. Aí tem que usar aquela partícula ra, né? Que eu já vou chegar nessa parte aí. Deixa eu até recorrer aqui e vou explicar para vocês essa parte. Lembra que o ra ele funciona como e, ó. Então, Priscila, eu vou escrever aqui, ó. Ra. Eu já tinha falado isso na live passada. Desculpem. Ra seria e, tá? Para mim não falar errado, eu vou recorrer aqui. Tem na live, acho que foi na live retrasada que eu falei a respeito desse Ra aqui, ó. Tô tentando achar aqui para explicar melhor para você, tá? Então vamos lá, ó. Ra, deixa eu apagar isso aqui. Lembra que Ra, esse Ra seria o E, tá? Do nosso português, que serve para ligar, serve para fazer ligação, né? Então aqui a sua frase correta, Priscila, seria assim, ó. Che pra ru, né? Ra, que é o E. De novo, o pronome que serve como ligação
serve como verbo de ligação, né? Acho que é isso que tinha falado lá. Carapé. Sou nova e baixa. Sou nova e sou baixa. Aí tem que ter esse che para dar o sentido da palavra aqui, tá? Che prahu, hache carapé. Então, nós vamos chegar nisso, Beatriz, na parte da gramática, tá? Porque aqui agora eu não vou conseguir explicar. Temos que entrar na parte da gramática para podermos explicar. Shemitainti quer dizer sou. A pessoa está falando que ela mitan, vem mais de imaturo, né? Ainda não sou maduro, sou criança ainda, né? Esse prahu também pode se usar esse mitan, shemitanti está correto sim, Beatriz. Pode se usar também. Shemitanti, né? Quer dizer o que? Ainda sou novo, sou criança ainda, né? Quer dizer, se refere mais à parte de criança do que a novo. Pode se usar também. A Beatriz lembrou bem isso, tá, gente? A Beatriz, ela é paraguaia, tá? Então ela fala guarani, tá, gente? Ó. Mitan, aqui especificamente mitan, eu vou escrever aqui que a gente tá meio que empatado nisso aqui, né? Opa. Ó, mitan aqui, gente, ó, mitan. Desculpa que eu tô com o mouse aqui, tá bem ruinzinho de mouse. Mitan, ok? Quer dizer criança, todos sabem, né? Criança. Mas nós podemos, como que eu falei lá, que faz conexão, né? Tá aqui em cima, eu acho, né? Deixa eu ver, aqui, ó. O pronome funciona como sendo o verbo de ligação. Aí nós falamos de ligação, que é conexão. Então nós podemos usar também esse mitan, né? Como a ligação para jovem. Para jovem, ok? Vou deixar aqui no meio aqui. Para jovem, né? Então a gente pode falar she. Deixa eu tirar todo esse. Shemitan. Mas aí se nós formos entrar em tudo isso aqui também, a gente vai fugir muito do foco, porque aqui tem a gramática para ver por que entra esse it aqui, ó. Shemitan gueteri, shemitainti gueteri, tá vendo essas partes? Vamos deixar mais para a parte da gramática, tá, gente? Mas só adiantando aqui, você pode, se alguém falar para você, por exemplo, alguém te pergunta assim, que idade você tem? Esse aqui se refere muito quando a pessoa fala, nossa, eu sou jovem ainda, né? Tipo, eu não tenho idade para isso ainda, para essas expressões. Tá ok? Deu para entender mais ou menos? Mas se você falar sheprahu gueteri, né? Sheprahu também não tem problema. Você está falando que você é novo, nova. Porque no Guarani a gente usa muito a expressão haimitanti gueteri, né? A gente fala haimitanti rina. Quer dizer, ele ainda é novo, né? Ele ainda é jovem, né? Mas pode também falar haimiprahu becaraí, né? Por exemplo, aquele senhor ainda é novo ainda, né? Um senhor não é velho, né? Que novo é o contrário de velho, né? Muito bem. Vamos lá então. Ren. Essa palavra é muito usada na língua guarani com o sentido de sim e também como sinal conversacional para que a conversa continue. E não pode ser confundida com reen, que eu já tinha explicado lá atrás, que é o doce, né? Que é a palavra que significa substância doce ou salgada. Então nós vamos atribuir esse reen como um paladar, né? Pode ser um paladar salgado ou um paladar doce. Mas se você for chamar um doce, por exemplo, a gente fala
Re'en, que quer dizer doce. Mas se nós formos falar, por exemplo, comida, podemos usar a palavra também para substância doce ou salgada, né? Então, por exemplo, re'en juku. Eu vou esmiuçar isso aqui que é bom lembrar disso. A gente usa isso muito no dia a dia, né? Vou explicar rapidinho isso aqui. Vou jogar aqui embaixo mesmo. Ó, re'en juku, né? Aqui, juku. Eu tenho uma aula em Guarani que eu dei tudo a respeito dos alimentos e lá vai estar. E re'en. Olha só que interessante. Re'en quer dizer doce e juku quer dizer sal, ok? Doce e sal. Agora nós vamos fazer a conexão, que é a ligação. Se é doce e sal, eu estou falando o quê? Vamos usar isso aqui como paladar. Paladar salgado. Aqui, unicamente que eu quero dizer tem gosto de sal ou, deixa eu até apagar essas coisas aqui. Aqui está até uma tradução errada. Aqui, juku quer dizer sal, tá? Lembrem disso. Deixa eu até colocar uma flechinha aqui melhor. Ó. Opa, deixa eu apagar tudo isso aqui rapidinho. E vou separar as palavras aqui para nós. Ó, essa palavra juku, ó, sal, e aqui é açúcar, ou não, seria doce, tá? Que açúcar é açúcar. Desculpem, tá, gente? Então, quando nós usamos para substância, para falar de substância, re'en, juku, nós estamos fazendo uma ligação. E essa ligação seria o que? Re'en, doce, sal. Seria então, tem gosto de sal, porque nós vamos usar também para a substância salgada. Então, re'en, juku, salgada, sal, seria. Tá dando para entender aqui? E re'en, açúcar, quando tem açúcar, né? Lembrando que juku é sal e açúcar é açúcar. Açúcar, tá? Deu para entender? E agora aqui nós temos um diálogo. Onde ficou brasileiro, Rina? Brasileiro. Lembrando que no Guarani não existe a palavra Z, tá? E nem C, é tudo S. Então tem o som de C. Onde ficou brasileiro, Rina? Ou pode tirar esse I aqui do meio também, se quiserem. Onde ficou brasileiro, Rina? Fazendo uma pergunta, né? Você é brasileiro mesmo? Ou você é brasileiro? Pode ser também essa pergunta, né? A resposta seria Re, che brasileiro TT. Sim, sou brasileiro nato, ou sou brasileiro original, brasileiro puro, né? Algo assim mais ou menos. Aí vem aqui, Depa Pedro, aí tem também outra resposta, na Haniri, che brasileiro. Aí aqui seria che e brasileiro, né? Ei, brasileiro. Eu não sou brasileiro. Não, eu sou brasileiro. Não, estava certo aqui, eu que confundi aqui. Nahaniri. Aquele que, o que nós estamos usando aqui? O Nahaniri quer dizer não e o Ren quer dizer sim, tá? Lá atrás tinha Nahaniri, lembra, né? Nahaniri quer dizer não e sim. Então a resposta dele é isso. Ndepa Pedro, tá perguntando se ele é Pedro.
você é o Pedro ou você é Pedro? Aí ele vai falar Nahaniri, She, João. Quer dizer, não, eu sou o João. Ou Nahaniri, She, Ei, João. Tá negando de novo. Não, eu não sou o João, né? Ainda eu acho que tem mais coisas aqui. Entendido esse diálogo então? Agora nós temos que ver esse picô na gramática e o rina. Eu acho que eu já expliquei isso na aula passada, tá? Esse rina eu acho que é usado para fazer pergunta, tá? Até aqui tudo ok, gente? Chegamos nessa parte aqui, onde fala como negar um verbo. A forma negativa em Guarani é feita mediante acréscimo do ND, acrescido no início do verbo, e do sufixo i adicionado no final do verbo, como ND mais adiapô mais i, formando, que está errado, dá de apoio. Agora aqui nós vamos fazer a explicação de como negar um verbo em plural, ou seja, em plural não, em oral e nasal, ok? Essa parte aqui temos que prestar bastante atenção, tá? O que ele explicou para nós aqui, ó, para negar um verbo, o verbo permanece o mesmo, tá? Que no caso aqui é de apô, de fazer. Vamos mudar para outro. Vamos colocar o caru, né? Caru. Então vamos aqui, ND no início, mais, deixa eu ver aqui com mais aqui. Tá acabando já a nossa live, viu pessoal? Se estendeu um pouquinho hoje, mas já estamos na última parte aqui já. Tá aqui ND, deixa eu copiar isso aqui. Mais o verbo, que seria acaru. Agora esse acaru, aqui tem algo aqui, ó. Alguém lembra desse a? Que o verbo é caru, tá? Isso aqui é o verbo. Caru é o verbo. E temos aqui o finalzinho, que termina com i. Ok, pessoal? Usei as palavras que estavam no quadro, mas quero aprender a dizer duas qualidades em uma frase. Em bareté. Vou ler aqui rapidinho os nossos chats. Certíssimo, Beatriz. Nahaniriche brasileiro. Você pode colocar o rina no final também, né? Pode colocar o rina no final também, tá? Aqui, vamos lá, essa parte aqui é quebra-cabeça, gente. O verbo, ele não muda a sua raiz no Guarani, exceto alguns que nós vamos estudar mais pra frente, tá? E aí nós temos a regra lá da conjugação, que para a primeira pessoa tem que usar esse como que se chama esse aqui mesmo? Acho que é artículo, não lembro agora, artigo, sei lá. Esse aqui, esse a na frente. Deixa eu ver aqui para mim não me perder nas letras, né?
Que professor louco é esse, né? Esse aqui, sei lá. Mas bem, tem nas outras aulas, depois vocês olhem lá, tá? O nome correto, o término correto para isso daqui. O nosso objetivo aqui é aprender a falar. Eu já falei para vocês numa outra que eu não sou formado professor, eu falo Guarani e quero ensinar aqui o que eu aprendi da forma mais sucinta possível. Estou estudando bastante, lendo bastante. Uma novidade para quem quer aprender espanhol: quinta-feira vai estrear a nossa aula de espanhol aqui no canal, tá? Esse canal vai mudar de nome. Olha só que chique vai ser o nome do canal. Vou até colocar a foto aqui para vocês verem o nome que vai ser agora o nome do canal. Deixa eu só pegar a fotinha aqui pra gente ver. Sim, vai ensinar Guarani e também vai ser adicionado o espanhol, tá? Vai ensinar Guarani e espanhol, tá bom? Eu mesmo vou estar dando as aulas de espanhol, só mudei o nome porque agora o nosso projeto está crescendo, né? Vão ter mais pessoas também ensinando outras línguas, mas o Guarani vai ter sempre, o Guarani é a base. Estou pretendendo até fazer mais lives por semana do Guarani pra gente ser mais legal. Olha o que o Ivonei falou aqui. Shejuku é uma frase carinhosa em Guarani, usada na expressão li numas frases românticas. Isso mesmo, dejuku, né? Quer dizer que a pessoa é linda, é simpática, pode se usar como simpática, como meiga, né? Olha só que interessante, né? Em vez de falar que ela é doce, falar que ela é salgada. Porque na expressão portuguesa nós falamos você é um doce, um docinho, né? Em Guarani falamos dejuku, quer dizer você como posso dizer, você é meiga, né? Você é agradável de estar contigo, tipo assim, né? Dejuku. Então esse aqui vai ser o nome do canal, tá, gente? Apoiem lá, compartilhe com mais pessoas, falem dos nossos projetos. Estamos aqui para fazermos, né, o nosso melhor e o Guarani vai continuar sim. Priscila, estou torcendo para que você aprenda e logo já possa estar falando, fazer um vídeo aqui para nós falando em Guarani. Se vocês quiserem mandar um vídeo de depoimento, a gente pode passar durante a live aqui, tá? Fiquem à vontade, falando em Guarani, alguma coisa, quiserem mandar um vídeo, agradecimento, a gente exibe aqui na tela que aparece para todos verem, tá bom? Vamos lá então aqui, para a gente finalizar, né? Forma de negar um verbo, tá? Eu tinha falado aqui do a. Esse a aqui, ele é da primeira pessoa, né? Que é she-a, de-re. Lembram disso? O verbo é karu, quer dizer comer ou almoçar, porque comer é outro verbo. Esse karu vem unicamente para almoçar, comer, almoço, né? Karu. Ok? She-a-karu quer dizer eu almoço ou eu como, pode ser, mas só que como almoço. Você não vai falar she-a-karu, por exemplo, vamos supor que você comprou uma chipa e vai falar she-a-karu chipa, você não vai falar isso. Olha só que interessante que me veio agora. Por exemplo, she-a-karu isso não vai ter como falar, porque karu é comer, mas é usado somente para almoço, né? Então você vai falar assim, she-ha-u, quando você vai falar eu como chipa, por exemplo. Chipa é uma espécie igual de pão,
pão de queijo, é um pouquinho diferente, né? Depois eu coloco uma foto aqui. Então esse a vem do pronome, que é a da primeira pessoa, o a da primeira pessoa. Então vamos lá já explicar direto. Para a gente negar um verbo, a gente precisa colocar o prefixo nd, tá? No começo da palavra, no começo, sim, o nd, o prefixo nd seguido da letra a da primeira pessoa, o verbo inteiro no meio, tá? Porque esse verbo ele não é irregular, tá? E a letra i no final, que é o sufixo i, para poder negar. Então, se eu falasse aqui em cima sheakaru, deixa eu colocar aqui. Eu estou afirmando que eu estou almoçando, né? Sheakaru. Sheakaru seria eu almoço ou eu como. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Aí para você negar esse verbo seria shendakarui, ok? O áudio tá legal para vocês? Está um pouco estourado, tá bom? Então aqui seria shendakarui para negar o verbo. Eu fiz assim para a gente entender que para negarmos o verbo, eu até ainda vou apagar isso aqui e colocar mais uma aqui só para entendermos bem melhor isso aqui. Ai, ai. Gente, como é gostoso fazer isso aqui. Estou cada dia mais me apaixonando e estou aprendendo muito depois que eu comecei a passar os meus conhecimentos para vocês. Estou aprendendo muito do Guarani, estou tendo vocação para estudar essa língua maravilhosa e estou amando fazer isso que estou fazendo. Espero também que vocês gostem. É simples a minha forma de conduzir. Como eu já disse para vocês, não sou professor. Eu sou exatamente aquilo que se diz em Guarani, o que ensina, boerrara. Ó, então aqui, é só baixar um pouquinho mais isso aqui, só para a gente ter um espacinho aqui em cima. Tá acabando a nossa live, pessoal. É, pode ser isso sim, Ivonei. No português tem meu chuchu, né? Pode ser isso sim, shejuku, meu sal, né? Aqui. Prefixo, né? E o sufixo. Aqui é o verbo. E aqui é o a da primeira pessoa. Deu para entender a estrutura como negar um verbo agora? Por que se fala shendakarui? Sheakaru, shendakarui. Conseguiram fazer um print, alguma coisa? Vão falando aí. O nosso último tema é isso aqui. Opa.
E sucessivamente. Aqui nós chegamos naquela parte, Priscila, que você perguntou do IN, tá? Aqui é bem legal isso aqui. Agora nós vamos explicar corretamente. Lembra do Rainha Caporã? Eu vou até escrever aqui para a gente encerrar com essa chave de ouro aqui. Eu antecipei as coisas. Tá dando para ver? Tá muito pequena a letra. Vamos falando aí. Aqui, Priscila, essa sua frase nós podemos também fazer assim. Você falou Ndemboehara Arandu, né? Então, acho que você quis dizer você é sábio, professor, você é sábio, algo assim. O que você quis dizer? Aí eu vou tentar entender. Mas vamos lá. Levar essa aqui mais para cima. Aqui, ó, Rainha Caporã. Lembra que nós falamos isso? Principalmente a dúvida da Priscila, eu acho que foi do IN aqui, né? Agora nós temos aqui para explicá-lo. Ó, IN aqui. Esse IN, Priscila. Agora nós vamos ver aqui. Ndepa, você em português. Tá? Lembrando que o pá não tem significado. É somente uma palavra para se fazer perguntas. Nós já falamos isso em outras lives também, que essa partícula pá é para fazer perguntas, né? Então, isso aqui isenta o signo de interrogação no Guarani. Quando você fala baeixa, quer dizer como e que. Baeixa pá. Você já fez a pergunta. Esse pá faz a ligação da pergunta, né? Bom, aí, aqui a nossa dúvida. A letra I é a marca da terceira pessoa, funcionando como verbo ser. Isso aqui é importante anotar, gente. A letra I é a marca da terceira pessoa. Tá? Funcionando como verbo ser. Esse I, ele funciona como verbo ser. Porém, antes de palavras nasalizadas como arandu, olha só. Arandu é uma palavra nasalizada. Por quê? Porque tem um D, que é uma consoante nasal. Esse D, ND aqui, ó, ele é um puaê. Ele é uma consoante, tá? Nasal. Por isso, esse ND é uma consoante nasal. Então, arandu quer dizer sábio, sabedoria, né? Então, por isso é usado o IN, o INHE. Por quê? Por causa do consoante nasal. Então, acá nós sabemos que é uma palavra nasal, ou seja, uma palavra nasal, vamos dizer, acá, né? Por isso o IN. Se essa palavra fosse
por exemplo, juru, que quer dizer boca, ele tem a boca ou ela tem a boca bonita. Haei Juruporá tem a boca bonita, a boca limpa também, né? A boca tem palavras bonitas, pode se usar também para isso, né? Então aqui seria Haei Juruporá. Agora deu para entender quando é oral, aqui você usa o i, e quando é nasal você usa o iene, o inhe, né? Deu para entender? Então se aqui fosse, por exemplo, Arandu, se eu fosse falar ele é sábio, já vai mudar totalmente, ó. Porque aqui, ó, Hae Inharandu, quer dizer, ele é sábio, ele sabe, ele é sábio, ele é bom nisso, né? Mais ou menos isso, ok? Então aqui, que a Priscila quis dizer, eu quis dizer, você é um professor sábio. Então você poderia fazer assim, de petem boehara arandu. Pode ser também, ou seja, né, arandu boehara, você sabe o professor, tá? Ou se você fosse falar, por exemplo, me usando ou usando o professor, esse boehara em terceira pessoa, você poderia unicamente usar isso, boehara em arandu. Porque o iene? Porque arandu é uma palavra nasal. Arandu. Por causa do ND. Entenderam até aí, pessoal? Tudo ok até aí? Aí agora, o que eu vou aconselhar vocês? Pesquisem na internet vocabulários, aí vão formando. Vocês já sabem agora já formar, né? Aí aqui é sábio, Inharandu. Aí nós temos aqui também Raju Iraú. Essa parte aqui é interessante também que eu vou passar aqui, ó. Esse aqui quer dizer ele é sábio. Esse aqui quer dizer o professor é sábio. O professor é inteligente. Pode ser também. Deixa eu só deixar um pouquinho maiorzinho aqui. Ok, deixa eu ver outra coisa aqui. Essa aqui é importante, gente. Iradi Itaú. Só que aqui ele não especificou que essa aqui é uma palavra oscilante, tá? Taura, eu acho que eu já tinha explicado, né? Taura é uma palavra oscilante. Quer dizer filho. Mas esse aqui só homem usa, tá? Só homem usa essas palavras, tá? Ura. Ou seja, só o sexo masculino usa, né? Tá? Ura quer dizer filho. E Tajura, ó, Tajura, quer dizer filha, na expressão masculina, tá? Na expressão feminina, só mulheres usam, ou só mulher usa. Expressão que só mulher usa. Ela vai usar aqui membu. Membu quer dizer filho, tá? É uma palavra infinita. Para ela assinalar que é homem ou mulher, aí Kuimbae, ó. Kuimbae quer dizer homem, masculino.
E cunhá quer dizer mulher. Deixa eu só jogar aqui. Se quiserem copiar isso aqui, gente, dando pra ver direitinho. Ó, ainda eu vou deixar essa partezinha aqui. Eu quero encerrar, mas não tô querendo. Pra gente matar isso aqui logo, né? Cunhataim. Eu vou colocar esse acento aqui como acento nasal, tá? Cunhataim quer dizer moça ou jovem, uma jovem, né? Uma moça. E cariaú. 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 Quer dizer moço, né? Moço ou rapaz também, né? Dependendo de cada expressão. Guri, piá. Acho que guri é moleque, né? Pequeno, né? Aqui quer dizer é adolescente, jovem, né? Mais pra jovem, porque aí o outro vem imitando, né? Aí aqui é interessante. A mulher, se ela for falar, por exemplo, minha filha, que nem aqui vamos fazer a conjugação disso, né? Se o homem for falar, por exemplo, minha filha, deixa eu... Se o homem aqui ele for falar minha filha, ele vai falar she, raju e sheraú. Estão vendo aqui que eu falei que ta'ura é na palavra, é uma palavra oscilante, então o ta'ura tem que mudar para j e tadura também é a mesma coisa, tá? E sheraú, né? Quer dizer meu filho. Aí a mulher ela usaria shemembu, olha só. Shemembu é que membu, qual filho? Mulher ou homem? Cunhá. Cunhá é mulher. E shemembu kuimba é meu filho. Certo? Eu vou colocar a tradução aqui. Quer dizer meu filho homem, meu filho, né? Meu filho na expressão feminina isso aqui, viu? Não vamos confundir. A mulher nunca deve falar xeraú ou xeradi. A mulher sempre vai falar xemembu, tá? Xemembu quera quer dizer meus filhos. Ou xemembu cunhá, nguera, se for todas as minhas filhas. Lembrando que muda de, por ser nasal, muda para nguera, tá? Quer dizer, por exemplo, para dizer minha filha, Paulo vai dizer xeradi. Não. Aí, Beatriz, lembra que tadira é uma palavra oscilante, né? Eu expliquei isso na outra aula. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer desse aqui, ó. Aqui, ó. Tadira, né? Tadira é uma palavra oscilante. E quando é oscilante, ela tem o R. Ela tem aqui o R e o H, o H, o Re, né? Aqui, ó. Re e Re.
Mas aqui no caso, por usar o verbo ser, né, o ter, não vamos usar o H. Olha só que interessante, descobri isso agora. Porque se eu fosse falar, por exemplo, aqui, ó, para a primeira e segunda pessoa, eu vou ter que matar esse T aqui, ó, tirar ele e colocar aqui Raju, né? Sheraju, ok? Taju, mas se usa Tajira no infinito. Só quando você for conjugar, você tem que usar só Raju, né? Então, She usa o R, Raju, ok? Tira o T e usa o R, Raju. Lembra que nós usamos... agora que vocês vão entender o que eu quero explicar, ó. Lembra que nós usamos lá a terceira pessoa, Rae, I, Tajura. Itajura Porã, por exemplo. Lembra desse I aqui? Ele é a marca da terceira pessoa, a marca pessoal. Então, Rae Itajura Porã. O que eu quis dizer aqui? Ele tem uma filha linda, uma filha bonita. Ok? Se você quer dizer o que, Paulo vai dizer Chetadira e Maria vai dizer Shemembu Cunha. O Paulo vai falar, pode dizer Chetadira assim, se ele quiser falar assim, não quiser falar. Aqui é um pouco profundo isso aqui, a gente tem que estudar um pouco de gramática para chegar em todas essas expressões. Mas, por exemplo, se eu quiser falar só minha filha, eu posso falar Chetadira, né? Aí se eu vou falar a minha filha é grande, eu posso falar assim, Xeradiu Tuxá ou Xeradiu Inharandu. Tem que falar Adi, né? Xeradiu Inharandu. O que eu tô falando? Xeradiu, traduzem pra mim isso aqui. Xeradiu Inharandu. Xeradiu Inharandu. O que eu estou falando aqui? Xeradiu Inharandu. Aí eu vou falar também, por exemplo, Xeradir e Cunhataim. Como eu estou usando dela, a marca da terceira pessoa, para me referir a ela, eu vou falar aqui, ó, Icunhataim. Eu vou usar esse acento circunflexo para dizer que é um acento nasal, ok? Aqui o que ele quis dizer aqui? O que eu quis dizer aqui? Xeradir e Cunhataim. Eu quis dizer, a minha filha já está moça, a minha filha já é moça. Lembra que esse vem do ser? Ela ser. Minha filha ser moça. Minha filha já é moça, já está moça. É moça, ok? Xeradir e Cunhataim. Posso colocar ainda Cunhataíma para afirmar que ela já é moça, né? Cunhataíma. Estou afirmando, né? Aí se eu for falar, meu filho já está moço, Icariaama, tá vendo? Icariaú. Icariaama, né? Ok, gente, até aqui. Na próxima aula a gente continua porque já são 10h30, meu Deus do céu. A aula hoje se estendeu muito. Para finalizar, eu queria que todos nós orássemos o Pai Nosso em Guarani agora aqui, tá? Eu vou repetindo aqui. Pai Nosso em Guarani. Quem quiser copiar depois. Ok? Eu vou voltar aqui com vocês na câmera
para me despedir, a gente ora todo mundo junto o Guarani, o Pai Nosso em Guarani. E finalizamos, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito extensa, mais de 2 horas de aula aí, quase 2 horas, né? E estou feliz por ter todos vocês participando aqui junto comigo freneticamente, respondendo ali os chats, comentando, falando. Isso nos dá alegria, nos dá prazer de responder, nos dá prazer de dedicar os nossos conhecimentos para vocês. E não se esqueça, aprendizado nunca é demais. Aquilo que você tem aqui na cabeça, ninguém vai tirar de você, né? Por quê? Eu sempre pergunto, por que você está aprendendo Guarani? Nós somos pessoas aguerridas, pessoas esforçadas. Nós queremos conhecer a nossa cultura, né? E isso aqui é uma parte da nossa cultura que não vai acabar, né? Teve muitos idiomas que passaram, foram estudados, deixaram para trás. O português foi modificado, tantos, mas o Guarani permaneceu o mesmo, porque tem essência. Não é assim? Aguijé, aiterei opava venha em merragueira, nhenho mongueta ragueira, nhame ragueira pe opinião de acho pe opinião, né? Todo mundo deu a sua opinião, falou, comentou. Isso é muito importante. Deixem seus likes, compartilhem esse vídeo, porque olha só, se a gente fizer isso, o YouTube entende que é um conteúdo de relevância. E vocês acham que é um conteúdo de relevância ou não, o que nós estamos aprendendo aqui? Vocês acham que tem que chegar para mais pessoas esse conteúdo que estamos fazendo aqui? Todas as nossas terça-feiras sagradas? Eu acredito que é um conteúdo de relevância, que é um conteúdo inovador, que é um Guarani que nós vamos aprender e vamos manter mais contatos, vamos começar a não só aprender a língua, mas a começar a ter interesse em pesquisar. Tem tantas pessoas que começou a estudar esse Guarani e já começou a pesquisar outros patamares, a pesquisar Amazonas, a pesquisar outros lugares, outras etnias que compõem esse nosso Guarani, não é? E faz parte dessa cultura, digamos, indígenas que nós temos aqui na nossa América, não é? Nossa América é rica e tem história. E nós vamos aprender um pouco dessa história que é crucial, que é o Guarani, que é o Avanhê, língua das pessoas. É isso aí. Aguijê ou Pavavepe, reunião de Vepá. Agora eu vou convidar todos vocês, independente da sua religião, independente da sua crença, da sua fé. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, mas independente da sua fé, todos nós temos o nosso propósito de servir, de dar o amor, que são os pilares, né? Os pilares da fé, né? Do espiritualismo é a fé, a esperança e o amor, que os três compõem a caridade, não é assim? E é isso que nós estamos fazendo. Isso é caridade. Caridade não é você encher um caminhão de cesta básica e levar. É também uma parte caridosa. Mas caridade vai além de tudo isso, não é assim? Então vamos lá. Independente de tudo isso, estamos atravessando tempos difíceis, muitas pessoas em lutos, né? Vamos colocar o nosso grãozinho de areia, né? E colocar um pouquinho da nossa dedicação e fé e pedir a Deus, né? Eu nem queria falar isso, mas estou tão feliz com vocês hoje. E a gente fazer conectar boas energias, né? Fazer uma corrente de energias positivas, de energias que vêm da parte de um ser supremo que é Deus, para eliminar isso que está assolando a Terra, não é? E enfim, todos nós possamos novamente, né, ver os nossos parentes. Tenho parentes no Paraguai que não consigo ver. Então tem tudo isso. E vamos conectar boas energias, vamos ser. Eu sempre falo, vamos ser antes de estar no lugar. Vamos ter essência. E aqui nós estamos aprendendo essência. Então, num sentimento íntegro, num sentimento voltado para um bem maior, oremos o Pai Nosso em Guarani. E ele começa assim: Oreru Reimeva Vagape
Toño marangatu nderera. To une reino. To de Japão nembipotá ko ari vaga peguaixa. Eme oreve ko árabe orerembi una ha opa ara roikotemvembare. Rehejarei oreve orerembi apova ikwe. Orero rejarei haisha umi ojapova iva pe orerehe. Ani rehejaro nyepu ara. Orepe ante veimba eva iwi. Nemba eningo per reino pe puacá pe glória tapianguara. Amém. Quer dizer, tal peixa tupanhandejara, né? Gratidão, felicidades por mais esta live. Muito feliz porque pouco a pouco o nosso castelinho está crescendo. Por mim eu ficaria a noite inteira aqui falando de Guarani, mas temos os nossos compromissos. Espero vocês. Quem quiser participar na quinta-feira, vamos ter a nossa live de espanhol. Quem quiser participar, estão convidados, no mesmo horário. E bora, vou fechar aqui. Com vocês eu aprendi, vocês aprenderam comigo. E hoje estou feliz porque nós já começamos a montar as nossas frases em Guarani. Nhanhepuruma, nhanhemungeta Guaranime. Nhanhepuruma, já é Mishimimba é Guaranime. Peropea, tuixei treimba é. Nhande coração, nhande puiapuga. Adie? Aí potape me porambá, tape raça porambaite. Apeputa nhande jarandi. Até mais, tchau, fui.